Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões. Sou o professor Fabrício Pessoa. Vamos resolvendo a sua 16ª questão aqui da lista de calor específico e calor latente. Então ela fala o seguinte: considere duas garrafas idênticas, uma contendo 1 kg de leite e outra contendo 1 kg de água, ambas inicialmente a 15 graus Celsius e expostas a uma temperatura ambiente de 21 graus Celsius. A capacidade térmica do leite integral é de aproximadamente 3,93 kJ e a da água é de 4,19 kJ por Kelvin grau Celsius, no caso, por Kelvin quilograma. Considere que a condutividade e a emissividade térmica sejam as mesmas para os dois líquidos. Com base nessas informações, é correto afirmar que, ao atingir o equilíbrio térmico com o ambiente, letra A, o leite tem maior calor, no caso, o leite tem calor específico superior ao da água. B, o leite atinge a temperatura ambiente antes da água. C, a água passa por uma transição de fase antes de atingir a temperatura ambiente. D, o leite tem mais energia térmica armazenada que a água. Então, vamos lá, pessoal. Quando ele fala aqui de capacidade térmica, a gente tem que lembrar que capacidade térmica é a quantidade de calor que aquilo ali vai precisar receber para poder alterar a sua temperatura, tá certo? Então, vamos supor aqui que nós tenhamos duas panelas, tá? Vou dizer que essa daqui é a panela 1 e vou colocar aqui uma panela 2. Deixa eu apagar isso aqui rapidinho, só para eu poder ter aqui, tentar fazer o mais reto possível. Então, ó, eu tenho, vamos supor, essa panelinha, e nessa panelinha eu vou dizer que eu tenho essa quantidade de água, tá? E em uma mesma panelinha, e vou dizer que essas duas panelinhas têm o mesmo tamanho, só que nessa panelinha eu tenho um pouco mais de água. Você concorda comigo que eu vou precisar de uma quantidade de calor Q nessa daqui, mas eu vou precisar de uma quantidade de calor Qzão nessa daqui, porque essa aqui, por ter mais água, eu vou precisar colocar mais energia térmica para aquecê-la. Concorda comigo? Então, é isso aqui que a gente vai chamar de capacidade térmica. Então, a capacidade térmica é justamente a quantidade de calor que você precisa transferir para um determinado objeto, para uma determinada substância, para que ela vá alterar a sua temperatura. Tranquilo? Então, veja só, se a gente diz que a do leite integral é 3,39 e a da água 4,19, o que a gente quer dizer aqui é que o leite ele vai aquecer muito mais rápido do que a água. Deu para entender como é? Tá? Acredito que você tenha entendido, né? Enfim, mas é isso, tá? Então, o que isso aqui significa é que o leite vai precisar de bem menos tempo, bem menos energia para poder alterar ali a sua temperatura. Então, quando ele fala aqui que a condutividade e a emissividade térmica são as mesmas para os dois líquidos, ele vem perguntando quando ele atingiu o equilíbrio térmico. Ele fala assim, olha, que o leite tem calor específico superior ao da água. Pessoal, lembra lá, tá? Que quando a gente tá falando de capacidade térmica, a gente tá falando, né, claro, de quantidade de calor dividido pela temperatura. Ou seja, você bota uma determinada temperatura ali e ela vai aquecer em uma determinada, né, quantidade. Então, falar sobre essa questão aqui, né, do calor específico, olha só, a gente sabe que essa capacidade térmica, né, ela pode ser escrita da seguinte forma, presta atenção aqui, quantidade de calor, a gente sabe que é massa, vezes o calor específico, vezes a temperatura. Então, se isso tudo aqui está dividido pela temperatura, eu posso cortar essas duas temperaturas. Ele está comparando aqui os calores específicos, então eu posso escrever da seguinte forma. M vezes o calor específico é igual ao Czão, que é a condutividade. Então, o C tem que ser a condutividade dividido pelo M. Tá vendo? Então, olha só, vamos lá. As duas massas são iguais, 1 kg, 1 kg. Então, isso implica dizer que, nesse caso aqui, o calor específico vai depender exclusivamente da capacidade térmica. E ele está dizendo que o leite tem calor específico superior ao da água. Não, para que ele tivesse o calor específico superior ao da água, a sua capacidade térmica precisaria ser maior. E a gente sabe que a capacidade térmica da água é maior que a capacidade térmica do leite. Então, nesse caso aqui, olha só, essa opçãozinha ali, ela não está correta, tá? Então, opa, só um instante, deixa eu só botar aqui. Então, essa letra A aqui a gente pode remover, porque ela não está correta. A letra B fala assim, o leite ele atinge a temperatura ambiente antes da água. E aí, será que isso vai acontecer?
Será que ela vai atingir, né, muito antes que a água? Bom, pode ser porque o seu calor específico vai ser menor. Então, a gente pode deixar essa letra B aqui na geladeira, para a gente poder terminar de avaliar ali as outras. Tranquilo? Então, deixa eu pegar aqui uma canetinha verde, só para eu poder escrever aqui para dizer que ela está na geladeira. Vamos avaliar para ver se existe alguma aqui que a gente pode eliminar. C. A água passa por uma transição de fase antes de atingir a temperatura ambiente? Não, gente, se os dois, olha só, se a água aqui, a gente está dizendo que as duas, que no caso, que ela está em 15 graus Celsius, 15 graus Celsius ela está, na verdade, em temperatura ambiente já. Então, essa letra C aqui, cara, sem dúvidas, a gente pode remover isso daqui e dizer que está errado com toda a certeza. A letra D fala assim, o leite tem mais energia térmica armazenada do que a água. E não, pessoal, não é, tá? Porque, olha só, a capacidade térmica, ela vai dizer justamente isso, a quantidade de energia que tem. Então, não faz sentido dizer isso daqui. Portanto, a nossa resposta correta, claro, só pode ser a letra B. Fechou? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero ter ajudado. Se isso aconteceu, por favor, se inscrevam no canal, deem like no vídeo e mandem para os colegas de vocês que também estão estudando para o Enem. Fechou? Então, qualquer dúvida, é só me procurar no WhatsApp, se você for meu aluno, ou então deixar a sua dúvida aqui na aba de comentário.